Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à série Diálogos, uma série do Prêmio Educador Transformador que visa refletir sobre aspectos importantes da educação transformadora e também sobre questões do Prêmio Educador Transformador. Neste episódio, a gente vai conversar com Márcia Bernardes. Márcia Bernardes é coordenadora estadual do Programa de Alfabetização do Estado de São Paulo, conselheira titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, foi presidente da Udime São Paulo, dirigente municipal de educação por 10 anos, é especializada em psicopedagogia, supervisão escolar, gestão na educação infantil, entre outros atributos. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda ao Diálogos. Obrigada, Wellington. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu quero acrescentar mais um atributo aí nesse meu currículo, que eu acho que é o mais importante de todos. Sou apaixonada pela educação infantil. Então, é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês, professores, esse público que estará participando aí desse projeto tão maravilhoso, olhando para a educação infantil. Então, é uma alegria muito grande, quero agradecer o convite e espero poder contribuir com o projeto, contribuir com os professores da educação infantil. Fantástico. Então, para começar já o nosso diálogo aqui, a gente começa com uma fala sua, e eu queria colocar aqui uma questão, Márcia, que o que caracteriza uma boa prática pedagógica na educação infantil? E aí eu deixo contigo para falar com a gente um pouco sobre isso. Bom, antes de falar da prática pedagógica da educação infantil, eu gosto muito de trazer as questões da concepção de infância. Antes mesmo de pensarmos em que prática pedagógica estaremos atribuindo, implementando nas nossas aulas, no nosso dia a dia da escola, nós temos que conhecer da concepção de infância, entender o desenvolvimento infantil, entender tudo o que acontece nesse desenvolvimento, para que a partir daí nós possamos olhar para essa prática pedagógica. Nós temos que entender que as crianças, elas já nascem, são crianças que já nascem com toda uma bagagem sócio-histórica. Nós não podemos desconsiderar o ambiente em que essa criança nasceu, todas as experiências que essa criança viveu antes mesmo de chegar à escola. Nós precisamos considerar tudo isso, porque essa criança ela vem carregada de toda uma experiência. E a partir daí, trazer todos os estímulos possíveis para que essa criança continue o seu desenvolvimento. Eu acho que não é novidade para ninguém, mas quem é da área da educação infantil e estuda a concepção de infância, estuda a educação infantil, sabe que nos 3 primeiros anos de vida é que acontecem as maiores sinapses, onde os neurônios estão fervilhando e fazendo aí a maior parte do desenvolvimento do ser humano. Nos 3 primeiros anos, isso também acaba se estendendo até os 7 anos. Mas os 3 primeiros anos são cruciais. E quando a gente sabe disso, mais do que nunca a gente tem ainda essa responsabilidade de trazer as melhores experiências para as crianças nessa faixa etária. Aproveitar toda essa ebulição desses neurônios para que possamos ainda mais estimular esse desenvolvimento. A questão do afeto é muito importante. Então, quando a gente pensa na prática pedagógica da educação infantil, a gente tem que olhar também para essa questão afetiva, o quanto a criança, com afeto, ela tem um desenvolvimento melhor. A questão da alimentação também está muito ligada no desenvolvimento da criança. E, consequentemente, nós olhamos para o desenvolvimento pedagógico, que são todas as competências, e hoje nós temos um documento muito importante, que é a Base Nacional Comum Curricular, que nos norteia nesse trabalho da educação infantil. Então, essa prática, ela tem que estar embasada nessa concepção de infância, entender qual é a criança que está sobre a nossa responsabilidade, entender a trajetória dessa criança, entender o quanto essa criança traz de experiência e o quanto essa criança ela tem possibilidade de desenvolvimento. A partir daí,
trabalhar as práticas com afeto, garantir uma boa alimentação para essa criança e olhar para os campos de experiências, os direitos de aprendizagem que a BNCC traz na educação infantil. E, com isso, nós entendemos que é possível, né, ter uma prática pedagógica na educação infantil com intencionalidade, olhando para o desenvolvimento e para o estímulo desse desenvolvimento de forma adequada, com qualidade. E assim, a gente entende, né, que é possível garantir um desenvolvimento saudável, olhando aí para toda essa qualidade na educação infantil e dando conta, né, dessa responsabilidade que nós educadores temos, enquanto educadores da educação infantil. Muito bom, Márcia. Você falou em alguns aspectos que eu, de fato, creio que são muito relevantes, seja para a prática da educação infantil e para o prêmio Educador Transformador. Uma questão que você trouxe é a intencionalidade, né? Eu vejo que isso está muito ligado a planejamento, né? Então, é muito importante. Bom, para dar continuidade aqui ao nosso bate-papo e dando sentido ao nome dessa série, Diálogos, eu convido também aqui a Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da BET Brasil. Olá, Wellington. Olá, Márcia, tudo bem? Um prazer estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho de um tema tão estratégico na nossa educação, que é trabalhar para essa primeira infância, para a educação infantil, né? Muito bom estar aqui. Bacana. Então, eu queria fazer uma pergunta, Márcia, que para a gente dar continuidade a esse papo, é sobre isso mesmo, é sobre a intencionalidade, assim. Como você pensa um pouco esse planejamento, né? Como o professor, a escola e a comunidade escolar como um todo, né? Como um professor pode e precisa pensar esse planejamento, essa intencionalidade da prática pedagógica? Bom, é fundamental, acho que a palavra-chave da educação infantil e desse trabalho de planejamento é justamente a intencionalidade pedagógica. Muitas vezes a educação infantil ela não é encarada com o respeito que ela merece ter. Eu tenho essa experiência, fui diretora de creche e sempre levantei a bandeira. A educação é uma ciência e como ciência nós temos que estudar, nós temos que defender, nós temos as nossas teses e com isso não é diferente na educação infantil. Então, como eu disse, nós precisamos entender o desenvolvimento infantil e a partir daí olhar para a intencionalidade pedagógica. A educação infantil não é um espaço que foi criado para que a mãe possa trabalhar, até porque isso já foi desconstruído lá na Constituição de 1988, né, quando torna a educação infantil como um espaço educativo e não mais um espaço assistencialista. E a partir daí a gente vê a importância da educação infantil. Então, para se ter uma intencionalidade pedagógica, precisa ter planejamento. Então, não dá para um professor entrar numa sala de educação infantil, como nenhuma outra sala, de nenhum outro segmento, sem ter um planejamento e uma intencionalidade, né? O que eu quero para aquela atividade, para aquela vivência. Eu nem gosto de chamar na educação infantil de aula, eu gosto de usar o termo vivências, né, experiências, mas mesmo não sendo aula propriamente dito, ela precisa ter uma intencionalidade pedagógica, né? O simples brincar, né, o simples momento do brincar, o professor está ali, né, tendo uma intencionalidade pedagógica, seja como observador, seja como participante da brincadeira, seja como observar o comportamento das crianças. Então, na educação infantil, é muito importante essa questão da intencionalidade. Então, qualquer atividade, qualquer vivência, ela não pode ser colocada ali apenas como um passatempo, né, e sim com uma intencionalidade. Claro que a gente não pode forçar também, né? Tudo eu tenho que encontrar um objetivo, mas a gente, principalmente na educação infantil, a todo tempo a gente está observando o desenvolvimento da criança, né? Desde a comunicação, o relacionamento, essa questão social,
o relacionamento entre os pares. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. A fala, o andar, né, o comer, né, a criança se vestir, o cuidado. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. Então, desde a creche, quando muitas pessoas acham que não tem intencionalidade, naquele simples momento de troca de fralda, está acontecendo um momento pedagógico de desenvolvimento infantil, né? Então, quando você pede para a criança, olha, você vai me ajudar agora a vestir a sua camiseta, levanta o bracinho, tudo isso nós temos intencionalidade. Por isso que nós temos aí, né, os 3 pilares da educação infantil, que é o cuidar, o educar e o brincar. Né? E dentre todos esses pilares, nós temos que ter essa intencionalidade, e quando eu estiver planejando as minhas atividades, brincadeiras e vivências, que eu esteja sempre olhando para o desenvolvimento infantil, o que aquela atividade vai promover, o que aquela atividade vai trazer de oportunidade no desenvolvimento infantil da criança. Agora, só complementando aqui... eu já estava com vontade. Só uma continuidade rápida, Adri, se me permite. Dando continuidade, então, a gente percebe muito no prêmio aqui um aspecto que eu considero muito importante. Tendo intencionalidade, é fundamental que se tenha também um relato, né, um acompanhamento, porque a gente consegue ter aprimoramento. Então, eu trago isso para que a gente perceba, e eu acho importantíssimo quando você traz isso, quer dizer, não é por acaso, uma troca de fralda, uma brincadeira não é por acaso, e quando o professor ele tem essa consciência, essa noção, e ele de fato faz o histórico, cria um registro dessa caminhada, ele já tem pronto ali uma possibilidade de aprimoramento ao longo do tempo, e inclusive um projeto para escrever no Prêmio Educador Transformador. Então, assim, eu vejo que também é importante que o professor tenha o hábito do relato. Você não concorda? Super concordo, Wellington. Isso é extremamente importante, o relato, principalmente na educação infantil. Muitas vezes a gente comenta como avaliar na educação infantil, como é difícil avaliar na educação infantil. Muitas vezes a gente não tem como ter uma métrica, né? Ter uma medição. Quando você fala de ensino fundamental, você tem o IDEB, você tem o SARESP, você tem as avaliações externas, ou mesmo as avaliações, diagnóstico de leitura, de escrita, enfim. E na educação infantil, né? É muito mais complexo. E aí é o desenvolvimento da criança, e como que eu vou estar observando isso e acompanhando esse desenvolvimento através do relatório, através dos relatos. Eu costumava, quando eu era diretora de creche, orientar muito as minhas educadoras a terem um diário de bordo, né? Então, assim, por quê? Quando chegar lá no final do bimestre, eu preciso apresentar um relatório para essa família, para a escola, até para eu entender como foi o desenvolvimento dessa criança. Eu não vou conseguir sentar um dia e falar, deixa eu pensar como foi o desenvolvimento das minhas 16 crianças, pensando, né, numa sala aí de crianças de 1 a 2 anos, né? O que eu faço? Eu vou pegar o meu diário de bordo, eu vou ver que naquele dia, aquela brincadeira, e o que é importante, eu sempre falei isso como formadora de educação infantil, eu não vou observar todas as crianças todos os dias ao mesmo tempo, é humanamente impossível, né? Então, aquele dia eu vou observar 3 crianças na hora do parque, e aí eu faço o meu registro. Num outro momento eu vou observar as outras 6 crianças, e assim o relato é extremamente importante. E trazer relatos significativos. Muitas vezes quando a gente fala de relatório, é muito comum a gente olhar só para o comportamento da criança. A criança chorou, a criança não se alimentou, a criança é isso, e geralmente a gente olha só para questões negativas também, né? E quando a gente traz a intencionalidade pedagógica e tem que ter esse registro na sequência do desenvolvimento da criança, é justamente olhando para esse desenvolvimento, né? E se houve ou não, né? Claro que nós não vamos comparar uma criança com a outra, mas a gente tem um certo parâmetro. Então, no decorrer desse relato, desse relatório, desses registros, a gente vai observando, olha, essa criança já devia estar andando, né? O que será que está acontecendo? Falando, interagindo com as outras crianças, brincando, enfim.
E tudo isso são registros importantes até para o professor fazer as suas intervenções, né, nessas vivências, fazer as intervenções adequadas de acordo com os registros. E ele só vai conseguir pensar, planejar e fazer as intervenções se ele tiver os registros, né? Muito bom. Márcia, você estava falando até anteriormente da importância, da relevância, quase que é estratégico a gente investir na educação infantil e na primeira infância. Já dizia o prêmio Nobel James Heckman, que fez estudos longitudinais e provou por A mais B que até a economia de uma sociedade muda se há exatamente um investimento na primeira infância, né? E aí, você fala bastante, eu gostei disso, cuidar, educar e brincar. Nossa, às vezes você pode ter um olhar tão simples para essas palavras, mas eu consigo enxergar essas palavras na educação fundamental 1, 2 e no ensino médio, né? Cuidar dos estudantes a gente precisa a todo momento, independente da idade deles. Educar, sem dúvida nenhuma, no seu conceito amplo. E o brincar no sentido, e aí eu resgato aqui um amigo nosso que já esteve aqui com a gente, Luciano Meira, que fala da diversão, que fala da importância de aprender com diversão, né? E aí eu lembro um pouco de Mitchell Resnick, que fala do jardim da infância para toda a vida, né? A educação infantil, ela tem muito para ensinar para a educação como um todo e não ficar em si mesmada, né? E achando... Às vezes eu vejo escolas com todos os professores, às vezes eu vejo os professores da educação infantil se sentindo menores, porque parece que os outros professores estão, né, num outro patamar, mas assim, é de lá que a gente tem que aprender. E então eu estou só reforçando e dando ênfase na minha crença que também é por aí. Mas eu queria fechar fazendo uma pergunta, e que essa pergunta, que a tua resposta, a tua contribuição colabore com os professores, provavelmente da educação infantil, que estão assistindo a essa nossa conversa, para pensar assim, por que um professor desenvolveria um projeto nessa fase, né, de educação infantil, com que intencionalidade de desenvolvimento? Quais seriam as competências e habilidades? O que poderia ser desenvolvido nessa primeira infância, nessa educação infantil, por meio de um projeto? Bom, vamos lá. Quando a gente olha para a educação infantil, e eu vou resgatar um pouquinho a BNCC, a gente tem lá os campos de experiências, direitos e aprendizagem, né? Então, eu vou trazer aqui algumas questões que um professor de educação infantil, ele pode ter no seu planejamento das vivências, das atividades, as suas intencionalidades, né? A BNCC traz muita questão da ética e da autonomia. Quanto a gente tem que desenvolver a autonomia das crianças na educação infantil. Eu trouxe o exemplo da questão da troca de fralda, no banho, né? Então, nesses momentos de cuidado, é um momento que a gente está estimulando a autonomia da criança, né? Ensinar a amarrar o tênis é uma coisa tão simples para nós, mas para a criança, ela demanda aí muitas habilidades. Então, assim, promover esse desenvolvimento da autonomia e com atividades simples, convivência simples, é uma garantia muito grande de estarmos aí, né, favorecendo esse desenvolvimento e o que a BNCC traz muito forte dos direitos da aprendizagem na educação infantil. A questão da convivência, a brincadeira, né? Então, a brincadeira, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares importantes, né, e que os professores podem estar fazendo isso, né? Infelizmente, com a questão da tecnologia, as brincadeiras foram deixadas de lado, né? E o quanto a brincadeira ela desenvolve, né? E a Adriana trouxe aqui, é verdade, muitas vezes a gente escuta no ensino, quando a criança vai para o ensino fundamental, a família falando, às vezes até a professora da educação infantil, olha, agora acabou a brincadeira, viu? Você vai para o ensino fundamental, né? E aí, assim, imagina um monstro que cria na cabeça dessa criança, meu Deus, o que é esse ensino fundamental que como acabou a brincadeira? Como se daí fosse a coisa mais séria, né? E aí eu acho que veio essa confusão de conceitos de que brincar não acontece na educação, né? E que brincar é errado, né? E aí, errado,
que não se desenvolve brincando. Então, eu bato muito nessa tecla, né? E o quanto a gente não precisa de brinquedos mega estruturados. Eu costumo falar que a gente tem tantos brinquedos não estruturados que a gente pode desenvolver com as crianças, né? Dar essa oportunidade até para desenvolver a criatividade, né? Então, quando a gente dá um brinquedo muito pronto para essa criança, o que ela vai ter que fazer, né? Às vezes pouco interage com o brinquedo faz tudo, né? Então, eu trago aí também como sugestão, e eu gosto muito de trabalhar as brincadeiras e os brinquedos não estruturados, né? Então, toco de madeira, colher de pau, panela, que criança que não gosta de abrir um armário da mãe enquanto a mãe está cozinhando e tira todas as panelas. A cozinha é o melhor ambiente para as crianças que estão engatinhando, que estão começando a andar, é fácil, isso é fácil. Isso é descoberta, isso é criatividade, ela faz daquela panela um tambor, ela põe na cabeça, faz chapéu, e tudo isso nós estamos desenvolvendo a criatividade dessa criança, a imaginação, né? Ela viaja naquele monte que pra gente é um pedaço de pau, às vezes uma colher de pau, né? Então, assim, eu trago muito isso, a importância da brincadeira, a expressão e comunicação. Tudo isso são princípios que se articulam com os campos de experiências da BNCC, né? E vão trazer aí, garantir esse desenvolvimento infantil com qualidade, com intencionalidade pedagógica, mas de uma forma leve, respeitando, né, esse desenvolvimento, essa concepção de infância, onde ela precisa brincar, ela precisa se desenvolver, ela é criativa, a gente não pode... muitas vezes eu costumo dizer que a própria escola acaba com a criatividade da criança. Né? A gente fala, olha, você vai receber um desenho, você vai pintar a saia de vermelho e a blusa de amarelo. Né? Então, assim, você já define para a criança o que ela vai fazer, sendo que, e se ela pintou de outra cor... dentro do contorno, né? E dentro daquele contorno. E se pintou de outra cor, ai meu Deus, pintou só de preto, preciso encaminhá-la para psicóloga. Às vezes ela só tinha um lápis preto, né, no estojo dela, ou enfim, ela gosta daquilo, enfim, né? Então, a gente precisa oportunizar, dar esses momentos para as crianças de criatividade e não tolir, porque a criança, ela é criativa, ela nasce criativa. Né? Um exemplo disso nós falamos, o quanto eles gostam de brincar com as panelas, com as coisas, e o quanto eles transformam isso em outras coisas. Você pergunta para a criança o que é, ela fala, é um foguete. Jamais a gente olhar aquilo e achar que é um foguete. E de repente a escola vai tolir. Quantas crianças perguntam depois, numa fase de 3, 4 ou 5 anos de idade, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, né? E isso vai sendo travado mesmo ao longo do tempo. Bem isso. Bom, é curioso, porque essa série surge como para discutir um aspecto do prêmio, mas a gente percebe o quanto é importante para a educação infantil a gente conversar, dialogar mais sobre temas como esse. Assim. De fato, eu creio que a gente tem muito a conversar. Eu sugiro a gente desdobrar esse assunto em outros episódios, mas eu agradeço desde já, Márcia, essa sua contribuição, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ao nosso professor, você que está aí do outro lado, escutando um pouco essa conversa, e participe com a gente, interaja, coloque perguntas aqui no chat no YouTube, para que a gente consiga estender mais sobre tudo isso. Então, eu agradeço muito a sua participação. O Prêmio Educador Transformador, a realização da BET Brasil, Instituto Significar e SEBRAE, e a gente convida os professores da educação infantil a escreverem as suas práticas. Então, para finalizar, eu deixo com você, Márcia, a sua palavra final para o nosso público. Vou aproveitar o convite do Wellington e vou reforçar. Vamos mostrar a força da educação infantil e o quão significante tem sido aí as vivências e quantas intencionalidades pedagógicas nós temos nas nossas escolas. Então, vamos mostrar aí, inclusive para os outros segmentos, o quão importante a educação infantil é. Tá? Então, não deixe de se inscrever. Se orgulhem de serem da educação infantil, porque vocês estão aí com a base. Tudo começa na educação infantil. Só vou abrir um parênteses, a gente fez uma avaliação recentemente de avaliação no estado de São Paulo de influência leitora. Nós tivemos dados preocupantes no primeiro semestre,
E aí, quando a gente vai olhar a história, a trajetória dessa criança que está hoje no segundo ano, elas tiveram a educação infantil no período da pandemia. Então, mais uma vez, reforça aí a importância da educação infantil. Então, vocês, educadores, recebam aí todo o meu reconhecimento e saibam que vocês são extremamente importantes para que a criança tenha sucesso na sua trajetória escolar, aí no seu futuro. Então, agradeço mais uma vez e desejo sucesso aí a todos vocês e boa sorte. Adriana, palavras finais. Eu vou usar as palavras da Márcia, que eu adorei. Eu queria vocês, professores e professoras da educação infantil, que estejam interessados em submeter um projeto para este prêmio, que vocês olhem para as crianças que vocês interagem, né, nas escolas, que vocês cuidem delas, que vocês eduquem elas e que vocês brinquem muito com elas. Eu acho que são recomendações simples, mas que fazem uma diferença enorme. Então, a gente quer mesmo ter muitos projetos da educação infantil. Vamos valorizar essa fase tão estratégica e tão importante no desenvolvimento da pessoa humana, né? Do ser humano adulto. É isso aí. E você, professor, para fazer a sua inscrição no Prêmio Educador Transformador, acesse educadortransformador.com.br. Lá a gente tem instrução, regulamento, todo o material necessário e o processo é bem simples. O convite está feito, contamos com a sua prática e queremos muito ver você lá no Prêmio Educador Transformador. Muito obrigado.